Boa tarde, Clarice. Deve ser Eldo ou Vanderlei, né? Mas tudo bem. Tá sem áudio. Sou eu, vou trocar o nome. Tudo bem. Olá, Hernani, tudo bem? Boa tarde. Tânia, seja bem-vinda. Abre a câmera aí um pouquinho. Abre a câmera. Oiê! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Gláucia. Hernani, eu te mandei uma mensagem. Oi? Hernani, O Hernande. enviei uma mensagem para ti, Hernani. Boa noite, Boa tarde. pessoal. Bom dia, boa tarde. Consegui conectar meu microfone. Perfeito. Agora eu escuto todo mundo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, Paulo. Perfeito. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui pelo meu computador, no Zoom também, e vou compartilhar a tela do livro para vocês, né? Certo. Não sei se seria o mais adequado. Eu preferiria que vocês seguissem no papel. Estou com o livro aqui também. Eu acho que seria uma boa ideia, mas aí nós vamos ser mais adequado. Como você achar melhor, Paulo? Certo? Nós já vamos iniciar, né? Só um instante. A Michele já deve estar entrando também. Ela vai apresentar logo na sequência. Ótimo. Nós vamos fazer a oração, né? E aí vamos iniciar. Me envia o link. Que é já que já mandei para você, olha. Mãe, isso é o quê? É o link da reunião. Você entra nesse azul aqui do Zoom. Vamos sempre lembrar aí de manter os microfones fechados, né? Exceto quando formos aí comentar algo, participar. Lembrando que quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, onde nós compartilhamos os convites, os comunicados, basta me enviar uma mensagem, tá? Eu vou colocar mais uma vez ali no chat o número, né, para você me enviar uma mensagem. Então é isso. Olha, vamos manter então a pontualidade, né? A família peregrina já chegou, né? Sejam todos aí bem-vindos. Vamos fazer a oração então, e na sequência o Paulo vai fazer aí a apresentação do capítulo 3. Vamos orar então. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a tua palavra, meditarmos na história aí do remanescente, que o Senhor nos inspire, que possamos tomar uma firme decisão ao teu lado e abençoe de modo especial o Paulo, a Michele, a família peregrina, enfim, que irão conduzir o estudo desta tarde. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Paulo, a palavra está contigo. Eu estou ajustando aqui a câmera, se vocês me permitirem.
Perfeito. Bem, ótimo. Eu estou com o volume aqui completo, né, do Grande Conflito. Eu acho que é bem preferível assim a gente usar ele em detrimento da versão condensada, né? Então, quando possível, a gente usar esse volume. E eu vou guiando vocês aqui no capítulo respectivo, o terceiro, onde nós vamos tratar do início do nosso problema, se nós podemos chamar assim, né? Da apostasia na igreja, né? É um tema muito amplo, né? Mas nós temos que levar em consideração também que a relevância desse tema no nossa conjectura atual, né? Visto também como as coisas têm se aproximado do fim. Nós temos isso cada vez mais como verdadeiro, especialmente nos últimos 2 anos, né? Nós podemos dizer assim, as coisas estão andando muito rápido, né? E, é claro, já peço de primeira mão a ajuda do professor Rafael em umas questões históricas, né? Para a gente poder tratar isso da forma mais adequada. Então, peço que vocês abram aí no capítulo 3, como começaram as trevas morais, né? Inclusive, professor, se o meu tempo estourar, eu não sei até quando eu tenho, né? Você poderia me avisar, eu ficaria grato. Em torno de 30 minutos, 40 minutos, tá bom, Paulo? Ótimo, ótimo. A gente vai aí Vamos lá. se ajudando aí. Paulo, né? Ele se refere, é o primeiro texto aqui na página, pelo menos para mim, na página 49. Ele diz que o dia de Cristo, né? Ou seja, a sua volta, ela não aconteceria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bem, vamos dar uma olhadinha nesse texto, né? Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, nós temos que imaginar que, primeiro, isso é uma questão doutrinária, né? E aí você tem vários aspectos proféticos que nós levamos em consideração aí. Os 1260 anos da supremacia papal sobre a Europa. E também nós temos a relevância da Revolução Francesa, que trouxe a ferida mortal para o Papa, quando o general Berthier ele prendeu o Papa... Eu não lembro exatamente o nome. Rafael, foi qual? Não foi São Pio X, enfim. Enfim. E após isso, a igreja, que era representada no Apocalipse pelo Cavaleiro Branco, ela veio a se tornar apóstata, né? E com o tempo, os costumes, como já foi dito ontem, relativos à adoração de imagens, a imortalidade da alma, entre outras crenças que são errôneas, elas chegaram a entrar a Papa VI, bem lembrado. Elas chegaram a se infiltrar no seio da igreja, que, como foi representado em Apocalipse pelo Cavaleiro Branco, era pura e imaculada, não é? Aqui na página 50, né? Essa frase é bem conhecida de Ellen White, quando ela diz que o gigantesco sistema de religião falsa, se referindo ao catolicismo romano, é a obra-prima do poder de Satanás, monumento dos seus esforços para sentar sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Aí nós temos toda uma questão onde a religião ela passa a se misturar com a questão política e de poder, não é? Ela já fala aqui. Ele tem autoridade suprema, se referindo ao Papa, sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais que isso, tem se dado ao Papa os próprios títulos da divindade, nós falaremos disso depois, né? E ele exige a homenagem de todos os homens. Nós sabemos que durante os 1260 anos, a supremacia política do Papa sobre a Europa ela era incontestável, né? Sim, grande conflito, Nielson, página 50.
Nós podemos prosseguir aqui, onde ele se refere, e essa parte é muito interessante, eu gostaria que vocês fossem ao fim do livro, para nós checarmos isso. Se eu tivesse com o meu computador aqui, né, compartilhando a tela, eu até mostraria para vocês o documento que eu consegui, que são as extravagantes, né, do Papa Clemente, e onde o Papa ele é declarado Senhor Deus, o Papa, o Dominum Deum Papam, né? E nós entramos aqui no apêndice nota 1, número 1, quer dizer. Eu sugiro que vocês abram aqui comigo. Seria muito útil para nós levarmos aqui em consideração essa parte. Apêndice, nota número 1. Aqui logo nas primeiras páginas, né? Diz: no Corpus Iuris Canonici, do Papa Inocêncio III, declara que o pontífice romano é representante sobre a terra não de um mero homem, senão do próprio Deus. Mas essa questão específica que nós estamos tratando aqui é das extravagantes, inclusive do fim do século XV. Está dizendo que o Papa São Pio X autorizou a codificação da Lei Canônica de 1904 e o código resultante entrou em vigor em 1918. Em relação a esse título que nós acabamos de falar, Dominum Deum Papam, estão nas extravagantes do Papa João XXII. Mas veja só que interessante. Isso é uma audição da Antioquia, que também é falado em outro livro de Ellen White. Também a palavra Deum foi omitida nas edições posteriores. Não somente isso. Eu peguei uma edição esses dias, do começo do século XX, eu fui checar essa informação por mim mesmo. E eu percebi que sequer essa linha ela existia, né? Vejamos o tamanho da manipulação histórica que foi feita para que esse erro teológico crasso, né, essa blasfêmia, ela fosse omitida da história, né? Felizmente, nós chegamos à conclusão de que esse documento, ele de fato existiu, essa edição da Antioquia, e embora eu pessoalmente não tenha tido acesso a ele ainda, porque documentos desse gênero, onde a Igreja Católica, por exemplo, assume que mudou o sábado para o domingo, como é o caso do catecismo, The Converts Doctrine Catechism, né? Que é um catecismo específico, antigo, que eu também consegui salvar aqui, eles são dificilmente achados, né? São documentos que evidenciam ainda mais essa questão que a Ellen White fala aqui, que o Papa tem, de fato, poder sobre a Igreja, né? Paulo, a Elda gostaria de fazer aí um comentário. A Elda. Claro, à vontade. Então, aqui ainda na página 50, quando ele estava falando, né, sobre como Satanás ele entrou na igreja, né? Ele fala de Constantino. E Constantino, ele era um governador totalmente... Acho que não está com som, não estou ouvindo, ao menos. Travou aí, Elda. Ficou sem som. Quando... Sim, Voltou? Dá para ouvir agora? Sim. Quando Constantino, ele é o imperador, né? Ele começa a página aqui do 50, falando a conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século, causou grande regozijo. O mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. Por quê? Constantino, ele era um imperador romano e ele se declara cristão. Porém, ele era um pagão. E ele adota, a partir de então, dentro da igreja, a guarda do domingo como dia correto de adoração. Ele impõe isso. E ele, por ser um deus pagão, ele ser pagão, né, de origem, ele adora esse deus sol, que é o deus pagão, Sunday, né, dia do sol. Sim, e isso também está no alemão, por exemplo, você tem Sommertag, que é dia do sol, também é domingo. Em outras línguas proto-germânicas e outras línguas que chamam Romance Languages, né, as línguas românticas, né, elas também têm essa influência do dia do sol como domingo, né?
Então você vê que isso existe muito antes da conversão de Constantino e era de fato uma prática pagã, né? Sim, e se você vê também em Ezequiel, Deus repreende o povo e chama eles e fala assim: olha, vocês estão virando as costas para o meu templo, que era a casa onde Deus ele estava ali, através da glória dele, e fala assim: vocês estão se virando para o sol e adorando o sol. E Deus repreende em Ezequiel o povo por causa disso. Então, Deus nunca aceitou que nós adorássemos as coisas que ele não aceita, como agora, por exemplo, esse movimento climático todo para adoração a Gaia, que é a mãe terra, uma deusa pagã, né? Da mesma forma, Deus nunca aceitou a adoração ao domingo, o dia do sol, e nunca vai aceitar a adoração a Gaia, que é a mãe natureza, e não ao Deus criador, né? Então, essa coisa pura que a igreja tinha, ela foi se misturando tanto, e Satanás foi pegando os ganchinhos aqui e ali e colocando isso como adoração verdadeira. Sim, enfim. Nós vemos aí, por exemplo, muitas questões aí que a gente tem que levar em consideração a respeito disso. Por exemplo, quando a conversão de Constantino, ele se refere que, acho que São Tiago, ele desceu do céu e começou a lutar contra os turcos, se eu não me engano. E aí, isso influenciou de uma certa forma. Normalmente a gente subestima a influência de Constantino sobre a igreja cristã, mas se nós pegarmos aqui no Brasil, na época do Império, o professor pode falar a respeito disso, todas as moedas cunhadas, elas tinham escritas nela, in hoc signo vinces, e a cruz no meio. Tanto que, de fato, estava na cruz da bandeira, você tinha a cruz das caravelas de Cabral e muitos outros aspectos que demonstram a influência da Igreja Católica Romana, especialmente sobre os países ibéricos, né? Naquela época das navegações, e sobre toda a cristandade que ocorreu depois, né? E também nós podemos ver como foi combatida, por exemplo, a heresia do arianismo, a suposta heresia do arianismo, né? No norte da África, com o extermínio dos vândalos por Justiniano, não é, professor? Isso mostra também como o Papa ele tinha influência diante da Europa, não é? E como a Europa ela se ajoelhava diante do Papa politicamente, né? O Papa ele não era meramente um governante religioso, além de ser a figura de Deus na Terra, como nós já falamos aqui, ele se afirmou a esse ponto. E mesmo que não se afirmasse, o modo como ele se porta já demonstra isso, né? Isso já seria evidência suficiente para poder demonstrar esse aspecto, né? Aí nós temos a continuação, né? Uma concessão ao paganismo, uma arrogância enorme, e os pagãos que passaram a ver o dia do domingo, que em origem latina tem a derivação de, acho que dies domini, que significa dia do Senhor, né? Nós sabemos que domingo significa de fato dia do Senhor, mas é claro, se eu disser que por exemplo, que essa Bíblia aqui é um livro de naturalismo, por exemplo, isso não significa que é um livro de naturalismo. Significa que é uma Bíblia e não um outro tipo de coisa. Então, por exemplo, quando eu digo que o domingo é o dia do Senhor, não quer dizer que eu estou chamando no dia do Senhor propriamente, que ele se torna automaticamente, toma o lugar do sábado e se torna o dia do Senhor. Bem, aí vem outra oposição muito comum dos irmãos, que é a de que Jesus ressuscitou no domingo. Isso é fato. Jesus ressuscitou no domingo. Ou melhor, no primeiro dia da semana, como é relatado, porque o termo grego domingo, como eu já disse anteriormente, não existe. Ele é um termo de origem latina, né? E isso se dá porque se descansou no sábado, não é? Eu acho que isso é muito relevante, né? Aí nós temos aqui, enquanto os cristãos geralmente continuavam, página 52, pessoal, a observar o domingo como festividade prazenteira, ele os levou a fim de mostrar seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado do dia de jejum, de tristeza e pesar. Então, Satanás ele vem agir em duas frontes. Primeiro, com o judaísmo ortodoxo, que vem a transformar
o sábado num dia de pesar, e ele, de forma análoga, ele transforma o domingo num dia da família, né? Como já falou o Rafael muito bem, no domingo do clima, que está vendo novamente com essa conceituação de vir e acreditar que o domingo ele é um dia de descanso, ele é um dia para a família, etc, 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 né? Isso é muito importante nós levarmos em consideração. Então, você sempre tem... Eu acho muito interessante quando nossos irmãos que seguem a doutrina do domingo, eles se opõem, e uma das principais citações que eles usam é de alguns historiadores romanos, se não me engano, Heródoto, mas você tem uma citação específica de São Justino de Roma, onde ele diz que os cristãos guardavam o domingo. Veja, isso é usado como uma... Perdão. Como uma prova incontestável de que o domingo ele é o dia de guarda correto historicamente. E, primeiramente, nós temos que considerar que as nossas fontes do primeiro e segundo séculos elas são muito escassas, não é? E, além disso, não há, primeiro, nenhuma referência bíblica ao domingo como sendo dia do Senhor, porque o domingo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o domingo é de origem latina. E, da mesma forma, nós temos essa questão do paganismo e também da adoração de imagens, que nós temos que levar em consideração. Então, era muito comum, como a Ellen White diz aqui, aos pagãos recém-convertidos, né, eles fazerem imagens de Jesus e Maria, e isso acabou se disseminando como uma imagem, como um costume da Igreja Católica Romana, o que causa também, por exemplo, posteriormente você tem o contínuo uso de imagens e depois a anulação do mandamento de não adorar imagens de escultura e a divisão do mandamento em dois, né? Então, a impersonalidade ou vamos dizer assim, a impersonalidade do Evangelho, que inicialmente tinha sua figura centrada em Jesus, ela passa a ter agora um representante vivo na Terra. E esse representante, ele é o Papa, que se declara Deus, não é? E isso torna... após isso, você tem, a Ellen White ela fala isso em outros capítulos do livro, uma total corrupção da imagem de Deus perante o homem. Então, o homem passa a ver Deus como sendo um ser transcendente e não imanente, não é? Isso acaba levando a uma dificuldade do homem moderno de entender Deus como um Deus de amor, um Deus que se preocupa com os nossos mínimos detalhes, que ele nos ama em toda a sua graça e que nós cremos algum dia virá para nos buscar. Mas se você não crê sequer que Deus é pessoal e que ele requer inúmeros sacrifícios e sacrilégios para que a sua graça seja despendida sobre nós, muito menos você acreditará que ele é um Deus de graça e que ele vai voltar. O que é uma crença muito ambígua, né? Você tem, por exemplo, de um lado, eu gosto sempre de fazer essa comparação, o Dies Irae, que é uma canção católica do medievo, que diz, que fala sobre a volta de Jesus no dia do juízo, e ao mesmo tempo você tem a crença, por exemplo, no purgatório e no céu, e na imortalidade da alma na vida após a morte, o que obviamente é uma crença conflitante, né? E aqui você tem outros aspectos, né? Você tem a criação da igreja anglicana, você tem
aqui ele fala na página 57 sobre a excomungão e o modo com que o Papa Gregório VII ele tratou o imperador alemão Henrique IV. Ele destronou e declarou ele excomungado e destronado. Henrique pressentiu a necessidade de fazer as pazes com Roma, visto que até os seus próprios príncipes iriam contra ele, não é? Então, isso é muito comum. É uma questão de lógica, né, pessoal? Normalmente, nas figuras medievais, Deus e Jesus são representados como os reis europeus da época, com uma mão, com o mundo, né, segurando a planeta Terra e tendo autoridade sobre ele. E a autoridade de Deus na Terra é o Papa. Logo, ele pode destronar. Isso é visto também em outro aspecto, quando é demonstrado a influência dos reis, do Papa sobre os reis europeus, que, por exemplo, até no século XIX, se você pega, por exemplo, a bandeira da Áustria-Hungria, ela tem sobre todas as coroas, inclusive aqui no Brasil a mesma coisa, a cruz por cima da coroa do rei, representando a supremacia supostamente de Deus sobre os governantes dessa terra, os quais nós mesmos, protestantes, não temos nenhuma objeção, mas nós sabemos que, na prática, essa supremacia divina sobre os governos terrestres, ela significava nada mais, nada menos do que a supremacia do Papa politicamente sobre os demais representantes das monarquias europeias. E eu sempre penso da seguinte forma: se foi representado primeiramente nas profecias de Apocalipse o cavalo vermelho como sendo uma época de perseguição e derramamento de sangue, que a própria Igreja Romana reconhece que ocorreu, não sobre suas mãos, evidentemente, isso eles jamais reconheceriam plenamente, eles reconhecem que o Cavaleiro Amarelo ele vem para representar a falsa verdade e a mistura de doutrinas humanas com doutrinas bíblicas, não é? E aí nós temos, por exemplo, o advento da patrística e da escolástica e uma forte influência do aristotelismo sobre a interpretação das escrituras e da realidade. Então, se você pegar a Suma Teológica, embora, claro, seja um documento venerável, ele está cheio de aristotelismo, isso é um fato. Isso não significa, obviamente, como muitos ateus vêm a afirmar, que haveria uma junção entre a cultura helenística da Grécia, né? Helenística da Grécia é redundante, mas a cultura helenística e o cristianismo. Isso não necessariamente é verdade, mas a apostasia da igreja, usando fontes não bíblicas e históricas para poder justificar através da tradição e colocando a tradição como uma supremacia sobre as escrituras, foi o primeiro ponto e o principal ponto que levou à apostasia da igreja. Por isso, nós protestantes devemos manter uma interpretação não subjetiva e relativa das escrituras, pautada pelos nossos prazeres e gostos, mas sempre baseado na própria escritura e na hermenêutica e na própria interpretação histórica das escrituras, que é o nosso bastião de fé e é aquilo que nós devemos sempre tomar, e não tradição de homens. E mesmo que às vezes haja um conflito entre a tradição, que é a história, e as escrituras, nós devemos sempre tomar as escrituras como o nosso ponto de arquimédico, né? O nosso ponto firme de crenças, né? Nós podemos prosseguir aqui que os erros de doutrinas eles só foram aumentando, não é? Como aquele que mente e busca para poder justificar a sua mentira, criar outras, as interpretações da fé católica, ao longo do tempo, elas foram se tornando tão discrepantes entre si que levou, inclusive, ao grande cisma do Oriente e, posteriormente, ao grande cisma do Ocidente com o protestantismo. Então, a cisão da Igreja Católica, que vê a si mesma, como diz o próprio credo niceno-constantinopolitano, como sendo una, santa e católica, não é mais tão una,
talvez não seja santa de fato, pois deturpou as escrituras, e não é católica, pois não é universal. Não é? Nós sabemos disso muitas vezes pelo modo como a igreja ela veio a tratar historicamente várias figuras, como por exemplo os judeus. O professor pode falar muito bem sobre isso, né? A perseguição aos judeus. Então, ela não é una, pois não é uma só, existem mais de uma igreja católica, não me refiro a romana, evidentemente. Não é santa, pois profanou a palavra e profanou a história, e mudou o tempo e a lei. E não é católica, pois não é universal. Então, ela é o quê? É uma boa pergunta, não é? Nós podemos chegar a essa conclusão também, né? A ordenança escriturística da ceia do Senhor foi suplantada pelo idolátrico sacrifício da missa. Aí nós temos, por exemplo, a questão da acho que é transubstanciação, né? Onde você tem onde o corpo de Cristo, após o pão, após ele ser ingerido, ele se torna literalmente um pedaço do corpo de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo ele deve ser constante, né? Nós sabemos que o que torna a nossa salvação constante não é necessariamente a Eucaristia, mas sim a constante intercessão do... Perdão, está ativado. E a constante intercessão de Cristo por nós no santuário celestial, né? Felizmente. É muito triste, não é? Eu sempre vejo. Esses dias eu estava no ônibus e eu sempre distribuo alguns folhetos, ou pelo menos eu tinha esse hábito, eu parei com ele porque, sinceramente, eu olvidei, assim. Mas quanto mais eu andava de ônibus, e eu parei de andar de ônibus nos últimos tempos, eu gostaria de compartilhar essa experiência pessoal com vocês, né? Para nós finalizarmos por hoje. Essa experiência pessoal foi quando eu vi uma moça muito católica, e ela estava com um terço aqui no pescoço, era uma senhora idosa, e eu me sentei ao lado dela e dei um folheto falando sobre o sábado para ela. Aquele folheto lá, que você deve me conhecer. O Dia Esquecido, não é? E não é à toa que se chama o Dia Esquecido, não é? Ela olhou para aquilo e disse, isso está errado. Se isso fosse verdade, a igreja pregaria assim, não é? E aí eu peguei esse documento, que com todo prazer eu gostaria de compartilhar, inclusive com vocês, irmãos. É um documento que já foi muito censurado aí em várias instâncias, justamente por apresentar essa verdade, uma admissão pública da Igreja Católica de que ela mudou os tempos e a lei. Mudou o sábado para o domingo, onde ela diz. Eu vou até abrir nesse exato momento aqui no meu computador e eu vou ler para vocês aqui. Tem bastante... mas continuando sobre essa questão, né? Eu peguei para essa moça e mostrei para ela. Nós temos aqui o Catecismo de São Pio V, de São Pio X, e esse aqui que é o Catecismo, The Convert Catechism of Catholic Doctrine, que é o Catecismo dos Convertos para a religião católica. Vamos ver aqui. E essa moça, eu mostrei para ela e falei. Eu falei, de fato, sobre a questão do sábado. Tem uma questão aqui, por exemplo, que ela diz... São Pedro é infalível é um professor infalível na fé e moral. Tirando esse contexto, nós podemos falar. Eu estou com o documento aqui. O Papa é um professor infalível e moral na fé porque ele tem o atributo da Igreja divina. E é necessariamente... e a sua divindade ela é necessariamente manifestada na sua headship, que seria na sua liderança, né? Que o Papa, em Hertz, o Papa, em Hertz seria herda de São Pedro. Ele herda de São Pedro. E eu vou buscar aqui, se vocês me permitirem, só um minutinho. Eu vou entrar aqui no índice. Mas o que ele diz depois eu vou mandar para vocês, eu sei essa parte de cor, felizmente. Mas ela diz que a principal heresia que foi cometida foi justamente a mudança do dia do Senhor para o domingo. E onde nós vemos isso, especialmente, onde diz aqui, que dia é o dia do Senhor?
qual é a resposta que o catecismo dá para essa pergunta, o professor Rafael? Isso que eu fiquei realmente impressionado, né? A resposta é: o sábado é o dia do Senhor. Essa é a resposta que está nesse catecismo de 1914. Um catecismo americano, diga-se de passagem. Por que, então, nós guardamos o domingo como o dia do Senhor? Nós guardamos o domingo como o dia do Senhor porque o Papa, com a autoridade divina que Cristo o deu, o instituiu, bestowed é o termo que é usado, né? Mudou o sábado para o domingo no concílio de Laodiceia. Acho que foi em 411, né? Não tenho certeza. E então nós temos mais essa 325. questão, né? Ah, não, Laodiceia? 325? Concílio de Laodiceia? Sim, Ah, eu acho que é isso mesmo. sim, Século V. sim. Aí tem essa questão aí do sábado. E nós poderíamos ver que o poderio e a apostasia dessa igreja ela iria aumentar com o tempo, né? Para finalizar, eu vou terminar de contar, eu contei para essa senhora, mostrei esse documento para ela, ela entrou num estado de autonegação. Foi uma coisa relativamente triste e cômica ao mesmo tempo, né? Mas eu fiquei muito triste, porque às vezes, né, eu tenho essa questão, porque meus avós já foram católicos, meus bisavós por lado de mãe, e por parte de pai, meus bisavós já eram adventistas. Mas era muito difícil, especialmente para minha bisavó, que era católica, ela aceitar algumas crenças da Bíblia mesmo. Mas quando... essa é a diferença que eu vejo na maioria das pessoas. Tem dois tipos de pessoas. Aquelas as quais resistem às verdades bíblicas e aquelas que, como a minha bisavó, não resistiram à verdade bíblica e, ao ver de fato que a Bíblia pregava algo diferente do que pregava a Igreja Católica, ela abriu mão dos seus tradicionalismos, né? Que tinham sido herdados de seu pai, provavelmente de seu avô, que também já eram católicos ao longo do tempo, né? E abriu mão e se tornou protestante, né? E aceitou as verdades bíblicas ainda em vida. Isso me deixa muito feliz, né? Isso mostra a autoridade que a Bíblia ainda tem em meio das pessoas, que essa autoridade é totalmente justificada, né? E por mais que a igreja tenha tentado apagar, nós temos que ter a certeza de que a Bíblia é a nossa única regra de fé, a hermenêutica que deve guiar as nossas interpretações, e sempre no contexto histórico. E aquilo que nós não podemos compreender, o que a nós for mostrado, o que a ciência ou a história não provar, que nós tenhamos o dom da fé para que nos suplemente e nos mostre a verdade, que é a representação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A sua palavra. Muito obrigado, Rafael. Eu espero que tenha sido proveitoso esse estudo. Nós tratamos de Constantino, da apostasia da igreja, do sábado para o domingo, né? Entre outros aspectos. E se você me permitir, eu gostaria de disponibilizar também esse arquivo que eu usei aqui, também, se for de utilidade geral aí de interesse dos irmãos, né? Muito obrigado e você pode prosseguir aí com o próximo palestrante. Perfeito, Paulo, muito obrigado. A Elda tem um comentário a fazer, pode ficar à vontade, Elda. Eu acho importante a gente ressaltar a questão que a escritora põe aqui na página 51, que é Satanás, ele sabia que as escrituras habilitariam os homens a discernir os enganos e a resistir ao seu poder. Então, da mesma forma que Jesus, no deserto, ele tinha resistido aos enganos de Satanás com está escrito, Satanás viu que as escrituras chegassem na mão dos homens, eles teriam também esse poder de resistir. Então, o que Satanás planejou, né? Se ele mantivesse o seu domínio sobre os homens, ele deveria conservá-los na ignorância das escrituras, porque a Bíblia exaltaria a Deus e colocaria um homem finito em sua verdadeira posição. Então, se as escrituras fossem ocultadas e suprimidas, assim o homem não teria acesso às escrituras e aceitaria o que estava sendo imposto. Então, quando ele suprime a Bíblia daquelas primeiras pessoas, aí vem a adoração de imagens, eles eliminam a lei de Deus, eles modificam, eliminam alguns versos que não interessavam, alguns
mandamentos, né, que não interessavam, como o quarto, como o segundo mandamento, que era adorar a imagens, né? E aí, muda o dia de guarda para o domingo e estabelece todas essas coisas que foram sendo estabelecidas, com o paganismo sendo mudado junto com as outras coisas que a Igreja Católica fazia, passa a instituir relíquias, né? Passa a adorar, ter indulgências dentro da igreja, né? Se você fizer isso, mas pagar X, você está perdoado dos seus pecados. Vender um pedacinho de tecido, não, se você comprar esse pedacinho de tecido, e aí você vai ter seus pecados perdoados, ou você vai ter um pedacinho no céu. E até naquele livro que a gente estudou do George Morneau, né, ele fala disso, que ele tinha essa sensação de que o pobre nem acessaria o céu, porque Deus era dos ricos, porque só os ricos podiam pagar por aquilo que eles teriam ali condições de ter, né? E aí, isso tudo foi sendo cultivado dentro da igreja. E aí veio a crença na imortalidade da alma, o tormento eterno, que seria um fogo eterno, você vai ficar eternamente lá queimando, a teoria do purgatório, que foi introduzida, e, por fim, foi introduzida dentro da Igreja Católica a Inquisição também, né? E você vê que Satanás é que estava ali fazendo com que essas pessoas aceitassem a Inquisição e achassem isso maravilhoso, achassem que aquilo estava certo, que não estava errado. E aqui na página 60 ela fala assim: mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo homem, mas também pelos sacerdotes. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. E se removida a lei de Deus, que era a norma de justiça, exerciam eles poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevalecia a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não recuavam de crime algum pelo qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e prelados eram cenários da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor esses signatários da igreja como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre o cristianismo. E aí você vê que o ponto que o afastamento das escrituras traz para nós um opróbrio. Hoje, Satanás, ele não tem como retirar de nós as nossas Bíblias, né? Eu aqui do meu lado, aqui, se eu for puxar aqui, deve ter umas 5 Bíblias aqui agora. Mas Satanás, ele hoje não pode tirar de mim a Bíblia, mas ele pode fazer o quê? Me dar coisas para eu fazer e ocupar a minha mente que não seja a Bíblia. Às vezes eu passo horas no WhatsApp, horas no Facebook, no Instagram, no Twitter, vendo filme, assistindo séries. Da mesma forma, hoje eu tenho a liberdade, mas eu tenho várias armadilhas que Satanás põe ao meu redor para me tirar a leitura da Bíblia. Né? Ele tem minado a fé também. Ele tem minado a fé na Bíblia. Tem levado os próprios cristãos a verem a Bíblia como mais um livro, né? Que tem algumas lições de moral, algumas coisas bonitas ali, algumas coisas inspiradoras, mas, ao fim e ao cabo, é um livro, é uma produção humana. Né? Então, a autocrítica, ela tem promovido isso é obra de Satanás. Né? Tem muitos cristãos que não acreditam mais nos milagres, não acreditam no nascimento virginal de Cristo, na criação literal em 7 dias, e daí por diante. Então, assim... tipo assim, depois que Satanás conseguiu colocar a doutrina do evolucionismo, a teoria do Big Bang, né? As pessoas hoje elas olham que, não, isso aí é uma parte histórica, né? Isso não existiu. Nós vivemos, foram eras de glaciação, eras de não sei o quê. A Terra não tem 6.000 anos de pecado, ela tem bilhões de anos de pecado. Então, isso tudo é a forma que Satanás utiliza para poder tirar a veracidade da palavra de Deus, tirar aquilo que realmente Deus traz para nós de revelação, né? E nos impede de alcançarmos a nossa salvação, porque a gente tira a nossa fé, né? No que está escrito. Isso mesmo. O irmão Nielson pediu foi palavra. Importante a gente... perdão. A gente notar que foi justamente no século XIX, que foi quando ocorreu o grande desapontamento, que vieram as principais teses aí que vão contra a nossa fé, né? Nós temos aí
o existencialismo, o darwinismo, o marxismo e a psicanálise, todas no mesmo período, com o intuito de desviar a atenção da verdade presente, né, das pessoas, né? Certo. É isso mesmo. Olha, no capítulo 3, a lista de erros, a lista completa que eu compilei, é essa daí que vocês estão vendo aí na tela, né? Costumes do paganismo, entrada na igreja primitiva, supremacia papal, proibição da leitura e circulação da Bíblia, adoração a imagens e relíquias, enfim, essa lista é completa aí. O que chama atenção, irmãos, é o seguinte, que em momento algum ela inclui a Trindade nessa lista aí de erros, né? Então, nós sabemos que há muitas pessoas, muitos cristãos por aí atacando a doutrina da Trindade, mas em momento algum Ellen White inclui a Trindade como um dos enganos, aí uma das ideias derivadas do paganismo, enfim, certo? Irmão Nielson, pode falar. A palavra está contigo aí, para a gente avançar para o próximo capítulo. É o seguinte, irmãos, na última parte aqui da página, fala sobre a condição do mundo, né, atualmente. Ela fala, Ellen White, porque a história se repete, né? Ela diz que a condição do mundo sob o domínio papal apresentava o terrível e chocante cumprimento das palavras do profeta Oséias, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a história se repete, né? Hoje, Satanás tem feito, né, como da Igreja Católica, sim, criado essa ignorância, né, as pessoas, essa carência de conhecimento. As pessoas estão embaladas nas suas filosofias, embriagadas na doutrina de Babilônia, sabe? E nós sabemos que a Bíblia vai ser retirada novamente, como foi no passado. No passado, a Igreja Católica ela fez decreto de proibição das Bíblias, porque para passar para as pessoas que era necessário ter um controle da Bíblia, né? Ela veio com um discurso de bem intencionado, né? Era necessário tirar a circulação das escrituras porque estava causando interpretações errôneas, pessoas estavam agindo de forma incorreta, né? Havia muita distorções. Então, a Igreja Católica, né, para o bem comum de todos, bem intencionado, entre aspas, era necessário tirar a Bíblia de circulação. Aí as pessoas ficaram na ignorância, né? Porque a Igreja Católica tinha todo o domínio agora, né? Você não tem acesso, porque você tem acesso, você pode interpretá-la de forma errada. Então, hoje, a história se repete. Os líderes acham que eles têm o conhecimento, os líderes acham que eles têm que ter esse domínio, certo? E o povo tem que só mesmo receber aquilo que eles passam, né? Que eles acham que é certo, para ter um certo domínio. Então, a história está se repetindo, né? A história está se repetindo. As pessoas estão sendo presas, certo? Nesse domínio papal, e nessa tirania, e é nessa carência de conhecimento, porque sem conhecimento o povo perece, não é isso? Então a história vai se repetindo, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia vai ser retirada de nós, e ela vai vir com o mesmo discurso na era passada, certo? Para ter certo controle, né, nas interpretações aí que as pessoas fazem. Muito obrigado, irmão. Bem, vamos passar então ao capítulo 4. Estamos ali com a família peregrina. A palavra já está com vocês. Que Deus os abençoe. Boa tarde a todos. Feliz sábado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o capítulo 4 está falando a respeito dos valdenses, um povo que foi ali muito perseguido, né, na era da supremacia papal. Eu marquei aqui vários pontos, então vou tentar falar o menos possível para não tomar muito tempo dos irmãos. Eu estou com o livro A Grande Controvérsia, eu percebi que a numeração vai mudar um pouco. Aqui vai iniciar com a página 58.
Eu vi que o capítulo 3 aí finalizou com a página... Qual? 60? Tem uma diferença de aproximadamente, acho que uma página. Tá dando para escutar? No Grande Conflito está começando na página 61. Então, aí aqui para a gente está na 58. 58. É só as pessoas se guiarem pelo capítulo, né? O capítulo 4. É o capítulo 4 que nós estamos aí estudando. O conteúdo é o mesmo na versão aí do livro A Grande Controvérsia, só muda mesmo a paginação. Vou ler aqui o começo, fala assim: em meio à escuridão que se abateu sobre a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não podia ser totalmente extinta. Em cada época, houve testemunhas de Deus, homens que nutriam sua fé em Cristo, como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Bíblia como a única regra de vida e que santificavam o verdadeiro sábado. Então, nesse período, eles estavam, enquanto o mundo estava ali sob o domínio, né, da supremacia papal, mas mesmo assim ainda existia um povo que estavam ali tendo como base somente a Bíblia, e eles também já estavam mantinham o sábado, né, como mandamento. Enquanto isso, a supremacia romana tentava de todo jeito excluir, apagar todos os relatórios, livros que falassem alguma coisa contra o que eles acreditavam, né? Todas as doutrinas que eles viam que era contra, eles iam e davam um jeito de sumir com aquilo. Então, aqui fala: Roma se esforçava também para destruir cada registro de sua crueldade para com os dissidentes. Eles também as coisas ruins que eles estavam fazendo contra os cristãos, eles também tentavam a todo custo esconder, né, do povo. Só que, mesmo assim, nessa época existia ainda o cristianismo primitivo. E quando eles resolveram ali invadir, colocar sob o domínio, né, da supremacia romana Grã-Bretanha, ali o que dominava era o cristianismo primitivo. Tinha muita raiz, né, ainda dali do estudo verdadeiro da palavra. Mas eles queriam a todo custo dominar aquele território. Teve um trecho aqui que me chamou muita atenção, que é esse pedacinho aqui, que diz assim: era política de Roma remover cada traço de dissensão de suas doutrinas ou decretos. Tudo que considerava herético, quer sejam pessoas, quer sejam escritos, era destruído. Ou seja, isso era uma política de Roma, né? E que, fazendo um paralelo com os dias atuais, a gente vê muito das políticas de Roma no protestantismo de hoje. A gente vê muito desses traços de querer usar a política de Roma, ou seja, se não está de acordo com a minha ideia, às vezes não é nem com a palavra de Deus, mas é com a minha interpretação das escrituras, eu procuro apagar, procuro destruir, procuro terminar com uma obra, com um ministério, com uma pessoa em particular. A gente vê que isso aqui era um traço da política de Roma, que a gente vê, não só agora, mas durante a história toda. A gente vê que, apesar das transformações, das lutas, da reforma protestante, né, sempre sobrou esse resquício da política de Roma, que é não aceitar o que é diferente, não ter paciência para entender, para aceitar, simplesmente se fecha num conceito, numa ideia, e não tem abertura para ver quanto isso é verdadeiro ou é falso. Eu simplesmente fecho a minha mente e não abro para o raciocínio, para raciocinar. Será que
o que tal pessoa está falando é verdade, é errado, eu vou analisar de acordo com assim diz o Senhor, mas não simplesmente com assim diz o pastor ou o ancião da igreja, ou uma pessoa com altos títulos, mas com a pura palavra de Deus, sabe? Isso aqui me chamou muita atenção, esse trecho aqui. Então, ali, quando os saxões invadiram a Bretanha, Grã-Bretanha, os cristãos foram obrigados ali a se retirar, né, para as montanhas, a fugirem daquele local, que eles começaram a ser perseguidos. Mas, ali na Irlanda, fala que da Irlanda vieram o piedoso Columba e seus colaboradores, que, reunindo assim os dispersos crentes na solitária ilha de Iona, fizeram este lugar o centro de seus trabalhos missionários. E ali, entre esses evangelistas, se encontrava um guardador do sábado. E assim, essa verdade foi introduzida no meio daquele povo. E então foi estabelecida uma escola ali em Iona, da qual saíam muitos missionários para a Escócia, Inglaterra, Suíça e até para a Itália. Mas só que Roma estava a todo custo querendo o domínio ali da Bretanha, né? Eles queriam impor a supremacia papal naquela região. Aqui vou falar na página 2 aqui, do capítulo 4, no penúltimo parágrafo, é uma parte que fala assim, que no século VI, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Eles foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros, induziram milhares a professar a fé romanista. Enquanto a obra progredia, os líderes papistas e seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Um contraste impressionante foi mostrado. Então, os cristãos primitivos, aqui fala que eles eram simples, humildes, bíblicos em caráter, doutrina e maneiras, enquanto que ali os que estavam pregando, né, os missionários enviados ali pelo papado, manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. Só que mesmo assim, o emissário romano exigia ali que os cristãos se retratassem e reconhecessem a supremacia romana do soberano pontífice. E os bretões, mansamente replicaram que eles desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha o direito à supremacia na Igreja. Na próxima página, diz que foi feito repetidas tentativas, né, de se obter ali a submissão a Roma dos cristãos que se tinha ali, dos bretões, né? Até que o verdadeiro espírito do papado ali foi revelado. Disse o líder romanista: se vocês não receberem os irmãos que lhes trazem paz, receberão inimigos que lhe trarão guerra. Se não se unirem conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, receberão deles o golpe de morte. Então, aqui o papado já começa, né, se revelar sua verdadeira face ali, as intenções que eles tinham. Aí diz aqui, nas terras que estavam além da jurisdição de Roma, existiam por muitos séculos grupos de cristãos que permaneceram quase que totalmente livres da corrupção papal. Então, ali fora da jurisdição, os cristãos podiam servir, né, adorar mais livremente a Deus e não tinham o controle do papado. Só que dentro da jurisdição papal existiam os verdadeiros cristãos que já estavam ali causando alguns problemas para ele, que é aqui onde diz que os valdenses, né, permaneceram como os primeiros ali que o papado estava
em cima deles, né, por contrariar o poder deles. Então, na própria terra onde o papado havia fixado o trono, foram suas falsidades e corrupções mais firmemente resistidas. Após lutas ineficazes contra sua tirania, os líderes dessas igrejas relutantemente reconheceram a supremacia do poder ao qual toda a terra parecia prestar homenagem. Houve alguns, no entanto, que se recusaram a curvar-se diante da autoridade do Papa e dos prelados. Estavam determinados a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e a simplicidade de sua fé. Houve, então, separação. Então, aqueles que se apegaram à antiga fé, eles se afastaram ali, né? Foram para os Alpes nativos, alguns foram para terras estrangeiras e outros se isolaram nos vales, em refúgios rochosos, nas montanhas, para poder ali ter a sua liberdade de cultuar a Deus. Porém, aqueles humildes camponeses, em seus obscuros retiros, isolados do mundo e ligados à labuta cotidiana entre seus rebanhos e vinhedos, não haviam por si mesmos chegado à verdade em oposição aos dogmas e heresias da igreja apostatada. Então, que fala que a fé deles não era recente, era algo, a sua crença já era herdada dos seus pais. E eles continuavam ali professando a mesma fé, né? Que Daniel West fala que eles porfiavam pela fé da Igreja Apostólica. E entre as principais causas que levavam a verdadeira Igreja à separação de Roma estava o ódio desta ao sábado bíblico. Então, Roma estava ali muito brava, né, com aqueles cristãos, principalmente com a questão do sábado. Então, eles exigiam ali que eles tinham que adorar no domingo, guardar o domingo, e com isso alguns cristãos começaram a deixar de fazer seus trabalhos no domingo, só que eles, então, guardavam o sábado e o domingo também. Só que, mesmo assim, os líderes os líderes papais não ficaram satisfeitos com isso, porque eles queriam que fosse apenas o domingo, né, que fosse santificado. Os valdenses foram os primeiros, dentre todos os povos da Europa, a conseguir uma tradução das Santas Escrituras. Então, eles tinham ali a tradução da língua nativa, né, da Bíblia. E isso era algo que deixava o papado com mais ódio e era mais um motivo ali para estar perseguindo eles. A Igreja de Roma, então, no caso, os valdenses declaravam que a Igreja de Roma era a Babilônia apostatada do Apocalipse. E com perigo de vida, ergueram-se para resistir às suas corrupções. Eles negavam a supremacia de Roma e também rejeitavam a adoração de imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Então, essas eram algumas atribuições ali dos valdenses. Esses peregrinos aprenderam a amar os silenciosos símbolos da presença de Jeová. Eles não se entregaram a lamúrias por causa das agruras de seu destino. Nunca se sentiram sós na solicitude das montanhas. Eles eram gratos a Deus por prover-lhes um abrigo da ira e crueldade dos homens. Então, mesmo eles estando ali isolados, eles não se sentiam sós, eles tinham a plena confiança, né, de que Deus estava ali com eles.
pura, simples e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Eles valorizavam os princípios da verdade acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Tais princípios buscavam eles imprimir cuidadosamente no coração da juventude. Desde sua mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinados a observar sagradamente os reclamos da lei de Deus. Então, aqui, desde criança, ali os valdenses já ensinavam seus filhos a estarem com os pensamentos ligados a Deus, né? Não em coisas mundanas, como bens materiais ou amizade, nada disso. Eles tinham que estar prontos, crescendo, para poder levar o evangelho às outras pessoas. Então, desde criança, as crianças já aprendiam a olhar a Deus com gratidão, como doador de cada favor e todo o conforto que eles pudessem ter ali. As crianças eram educadas desde a infância a suportar agruras e submeter-se ao controle, e, no entanto, a pensar e agir por si mesmos. Desde muito cedo foram ensinados a assumir responsabilidades, a serem comedidos no falar e compreenderem a sabedoria do silêncio. Então, desde pequenos, eles já sabiam ali o que eles podiam estar falando em público, ali com os outros, ou não. Porque qualquer coisa que eles falassem assim, que pudesse levantar suspeita, seria algo que levaria perigo tanto para quem estivesse falando, quanto para os que estivessem ali ao seu redor, né? É interessante isso aqui que diz: pais carinhosos e afetuosos, como eram, amavam seus filhos muito sabiamente, e não consentiam que se habituassem à indulgência própria. Antes, eles estavam uma vida de sofrimento e aflição, e talvez a morte de mártir. Ou seja, que essa era a forma como que eles ensinavam seus filhos, né? Não eram pais carinhosos, afetuosos, mas que ensinava a forma correta de adorar a Deus. E isso hoje em dia é muito contrário. A gente pensa muitas vezes que ser carinhoso, que ser amável com o filho é dar tudo o que ele quer. E aqui a gente vê que não é bem assim que eles instruíam seus filhos. Eles amavam a ensinar os filhos que não é tudo que eles querem, mas tudo que eles necessitavam para serem fiéis obreiros de Deus, né? Então, quando eles saíam, eles tinham uma imagem dos pais como representantes de Deus, e que valia a pena se sacrificar por esse Deus. Quando eles saíam de casa, eles sabiam que, na maioria das vezes, não iriam retornar para casa de novo, mas saíam na esperança de estar levando aquela mensagem. E muitos não retornavam, muitos morriam, eles aprendiam ali uma profissão, e muitos viraram mártir mesmo. Tudo através da educação, do verdadeiro carinho, do verdadeiro amor que os pais passavam para eles, mas ensinando princípios de abnegação, de que não é tudo na hora que eles querem, não é o que eles querem que é o melhor para eles, ensinando a ser obedientes aos pais e consequentemente, obedientes a Deus. Então, ali desde criança, eles já sabiam que corriam risco, né, até de ser mártires ali pelo evangelho. E os valdenses, eles haviam se sacrificado em relação à prosperidade, coisas mundanas, né, para poder lutar pela causa da verdade. Então, eles com bastante luta ali, conseguiam o pão de cada dia deles. E ali nas montanhas eles plantavam, preparavam a terra, né, começaram ali a estudar para serem agricultores, e
para tirar ali o pão de cada dia deles, né? E eles ensinavam ali para os seus filhos que Deus designara que a vida fosse de disciplina e que suas necessidades seriam supridas apenas mediante trabalho pessoal, antividência, cuidado e fé. Então, não seria assim, de qualquer jeito, com facilidade. Tinha que ter trabalho, né? Luta para conseguir o seu pão diário. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos dos apóstolos. Eles seguiam o exemplo do seu mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. O povo reunia-se não nas igrejas, grandes catedrais, mas às vezes sobre a sombra das montanhas, vales, alpinos ou em tempos de perigo em algumas fortalezas rochosas, para ouvir dos servos de Cristo as palavras da verdade. Em tempos de paz, eles também costumavam ali ser sustentados por ofertas voluntárias do povo. Mas ali como Paulo, né, que fabricava tendas, eles também se empenhavam em ter suas profissões. Eles costumavam muito estar ali envolvidos no comércio, né, para poder prover o seu próprio sustento. E ali o que eles costumavam, assim, muitas crianças, desde criança já tinham em mente, era o estudo dos evangelhos de Mateus e João. E como não tinha Bíblia para todos, então esses livros estavam, muitas das vezes, na mente, né, gravados na mente de cada um deles. Mas, mesmo assim, eles não... mesmo nas cavernas, no escuro, eles faziam cópias ali de alguns trechos da palavra. Alguns já eram... fazia a Bíblia inteira, mas era mais difícil, né? Geralmente eles saíam com alguns trechos, mas ali mesmo na escuridão, que fala, mediante paciente e incansável labor, algumas vezes em profundas e escuras cavernas da terra, sob a luz de Achotes, as sagradas escrituras eram copiadas, verso por verso, capítulo por capítulo. Então, eles estavam ali se dedicando verdadeiramente, né, à palavra, para poderem transmitir ali ao máximo para as outras pessoas. Não importando se eles estavam em caverna, se estava escuro ou claro, eles queriam fazer ali a obra de Deus. De suas escolas nas montanhas, alguns jovens saíam para as instituições de ensino na cidade da França ou da Itália, onde havia um campo mais extenso para o estudo, o pensamento e a observação, do que em seus Alpes nativos. E ali os jovens eram expostos, né, a tentações, vícios, e frequentavam os astutos agentes de Satanás, enfrentavam os astutos agentes de Satanás, que lançavam sobre eles as mais sutis heresias e os mais perigosos enganos. Mas só que ali a educação deles, que eles tiveram em casa, não deixavam, né, que eles fossem contaminados, porque tinha sido uma educação forte ali, que eles tinham tido para moldar, né, o caráter deles. É interessante que fala aqui que até as vestimentas deles eram preparadas para poder ocultar o maior tesouro deles, né, que eles tinham, que era os manuscritos das escrituras. Então, eles sempre mantinham ali com eles, porque se fosse encontrado, era morte na certa, né, ali para eles. E ali dentro dessas escolas, eles, quando tinham alguma oportunidade, eles estavam ali sempre pregando o evangelho para as outras pessoas, para os outros alunos, mas sempre com muito cuidado para não despertar ali o
papado, né? E aqui fala: o Espírito de Cristo é missionário. O primeiro impulso do coração renovado é levar outros também ao Salvador. Então, acho que praticamente impossível, né, para o verdadeiro cristão que está ali estudando a palavra, querer manter isso só para ele. Sempre nós vamos estar ali com o desejo de compartilhar essa mensagem para outras pessoas. Então, mesmo ali eles tendo todo o cuidado, tendo medo, sabendo o que poderia acontecer com eles não guardavam a mensagem ali apenas para eles, né? Eles queriam transmitir para os outros, compartilhar. Ali como na multiplicação dos pães e os peixes, né? Quanto mais os discípulos saíam com os cestos para distribuir, mais e mais pães iam sendo multiplicados, né? Eles saíam com cestos cheios, voltavam com eles vazios e enchiam novamente. Assim quanto mais nós buscamos, estudamos e transmitimos para os outros, mais cheios nós também vamos ficando. Os ministros valdenses eram treinados como missionários. Então, ali, para eles poderem virar um pastor, eles tinham que passar por um treinamento e ali durante 3 anos eles iam servir em alguns campos missionários antes de ter algum cargo ali na igreja, porque era algo ali que ia ter que ter muito sacrifício, abnegação. E os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado ofício viam diante de si não a perspectiva de riquezas terrenas e glória, mas uma vida de dura labuta e perigo. Então, eles não pensavam ali que iam virar pastores, iam ganhar fortunas, como hoje em dia nós vemos, né, muitos pastores que estão ali só pregando prosperidade, querendo adquirir bens materiais, carros, casas. Não, eles sabiam que ali, com a pregação do evangelho, eles poderiam até ser levados à morte. Então, esses missionários saíam ali por 3 anos, só que eles, no caso, eles saíam de 2, né? Sempre de 2, assim como os discípulos, quando Jesus enviou ali os seus discípulos. Sempre um mais velho, que já tinha mais experiência, junto com um mais jovem. E ali eles não iam como missionários, não se apresentavam como missionários ali para o povo. Eles iam como vendedores ambulantes, vendiam artigos selecionados e de valor, que eram mais difíceis de serem encontrados ali nas cidades, né? E dessa maneira eles tinham muita facilidade ali para lidar com o povo e fazer uma amizade com as pessoas. E sempre eles carregavam ali alguns trechos, alguns manuscritos, e quando via alguma oportunidade ali de estar falando a palavra para as pessoas, quando via que alguém poderia estar interessado, eles já marcavam para estarem se reunindo, né, nas casas. E aqui diz: com os pés descalços e em trajes rústicos e marcado pelas viagens, assim como seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em terras distantes. Igrejas surgiam em seu caminho e o sangue de mártires testemunhavam da verdade. Então, eles iam como pessoas humildes, eram ali comerciantes, estavam pregando em muitos lugares. Eles conseguiam ali abrir igrejas, mas em outros eles eram ali tidos como mártires, né? Mas só que fala, né, que e o sangue de mártires testemunhavam da verdade. Então, ali mais e mais o evangelho ia se espalhando e crescendo através deles.
Eles criam que o fim de todas as coisas não estavam muito distante. E conforme estudavam a Bíblia, com oração e lágrimas, ficavam mais impressionados com suas preciosas declarações e com seu dever de tornar conhecidas aos outros suas redentoras verdades. Então, eles acreditavam ali que a volta de Cristo estava próxima e que seria ali na época deles, né? E eles não queriam deixar isso somente para eles queriam compartilhar com os outros que logo Cristo voltaria. Viam que sob Penelope, não mexe aqui. Não dá para mim. Gente, tá ficando meio escuro aqui, é porque a gente está sem energia. Deu um problema na placa solar. Então, até a internet, eu não sei se está indo muito bem aí para vocês. Tudo bem até agora. Viam que, sob a direção do Papa e dos sacerdotes, multidões estavam se esforçando em vão para obter perdão pelo afligir de seus corpos, em virtude do pecado de suas almas. Ensinados a confiar em suas boas obras para salvá-los, estavam sempre olhando para si mesmos e ocupando a mente sobre sua condição pecaminosa. Então, ali os valdenses viam as condições que o povo estava, né, porque eles acreditavam ali que o pecado deles só seriam perdoados mediante as obras deles mesmos. Então, eles tentavam buscar o perdão, mas através das obras. Fala que milhares abandonavam amigos, parentes e passavam sua vida nas celas de um convento. E ali eles passavam por humilhações, penitências e muitas torturas em busca do perdão de Deus. Só que eles buscavam uma paz, estavam ali buscando uma paz de consciência que eles não conseguiam ter. E muitos prosseguiam sofrendo até que sua natureza exausta sucumbia, e sem um raio de luz ou esperança, eles morriam ali, sem nenhuma esperança de salvação e de perdão. E com isso, os valdenses desejavam repartir a essas almas o pão da vida e falar para eles ali, né, a verdade sobre a palavra. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes haviam levado os homens a olhar o caráter de Deus e mesmo de Cristo como severo, sombrio e hostil. Então, eles viam ali Deus como um ser bravo, irado, que não um Deus de amor, que é o que nós acreditamos. Então, os valdenses, com muito cuidado, apresentavam porções escritas das Santas Escrituras. E aqui fala no trecho, dava-se frequentemente o caso em que algumas porções da Escritura era lida várias vezes, com o ouvinte desejando fosse ela repetida, como se para garantir que havia ouvido bem. Então, muitas das vezes, eles nem acreditavam no que estavam escutando. Eles falavam, não, repete, por favor, porque eu preciso compreender bem o que vocês estão lendo, o que vocês estão falando. E o que era muito repetido era que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá? Em 1 João 1,7. Também e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15.
Então, aqui fala, né, que através do sangue de Cristo, cada um de nós seria purificado de todos os pecados. E Imagino como que não era realmente para aquelas pessoas que estavam acostumadas ali a ouvir dos sacerdotes que você tem que fazer, você tem que pagar penitência, ouvir uma palavra, crê e tem a vida eterna, crê, não tem nada que fazer, é só aceitar. Então, realmente, eu acredito que era uma coisa libertadora, né? Era uma mensagem libertadora para aquela época lá. Só que, fazendo também um paralelo com os dias atuais, isso pode virar ao contrário também nos dias de hoje. Muitas pessoas pensam que o crer não vem acompanhado de fazer nada. E eu quero contar também outro testemunho que nós tivemos. Saiu? Não, pode. Que nós tivemos enquanto estávamos evangelizando uma cidade, em que uma senhora nos chamou para entrar dentro da casa dela e tudo que ela fazia era chorar. Era uma senhora bem de vida, sabe? Uma boa estrutura familiar, bem financeiramente, mas ela chamou a gente para dentro porque eu e a Penélope passamos na frente da casa dela e apertei o interfone, o marido dela saiu. Eu falei, o senhor tem um minuto para que eu possa conversar com o senhor? Ele falou, olha, a gente está com muito problema aqui em casa, então volta outra hora. Eu falei, tudo bem, eu vou deixar um livro para o senhor e que Deus possa estar abençoando a vida do senhor aí. E ele entrou para dentro e a gente seguiu na rua, né? E umas 3 casas a gente já estava para frente, saiu uma mulher daquele mesmo portão nos chamando e fala, não, vem aqui, vem aqui. E nós voltamos, ela falou, não, eu vi meu marido atendeu vocês, ele falou que a gente está com problema e realmente nós estamos passando por dificuldades aqui, mas quando eu vi o livro que vocês entregaram para ele, eu vi que vocês são pessoas enviadas por Deus, e eu estou precisando de ouvir a palavra de Deus aqui. Então, eu quero que vocês entrem aqui na minha casa. Aí veio a Michele, que ela estava do outro lado, fazendo dupla com o Isaac, e nós entramos. E ela começou a falar, mas tudo que ela fazia era chorar. E eu perguntei para ela, mas o que acontece que a senhora tanto chora? O que está passando na vida da senhora? Ela falou, não, eu só tenho uma tristeza muito grande, uma tristeza profunda. E eu fui perguntando e ela foi respondendo. Ela não sabia explicar. Aí ela falou, não, eu estou indo para a igreja, mas tudo que eu queria realmente era sentir esse Deus que quando eu vi vocês na rua, eu sei que vocês sentem esse Deus que vocês falam, mas eu estou indo para a igreja, mas eu não sinto. E o que eu mais queria era sentir esse Deus. E graças a Deus ali o Espírito Santo nos vai dando palavras na hora, né, para que a gente ao tempo certo para falar. E a gente entrou numa conversa e entramos ali começamos a falar da Bíblia para ela e entramos ali no Mateus 25, que fala eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro, vocês me hospedaram. E as pessoas vão perguntar para ele assim, mas quando foi que eu fiz isso? Aí eu falei para ela, a senhora está vendo? Eles não sabiam, eles não sentiram que eles estavam fazendo nada para Deus, eles não sentiram que era para Deus, mas eles fizeram porque era o certo a fazer. Então, muitas vezes a gente primeiro tem que fazer e pela fé. A fé não é emoção, a fé é coisas que a gente não vê, né? Coisas que a gente não tem certeza, mas a gente faz porque a gente acredita. E ali eu acredito que o Espírito Santo tocou no coração dela e quando a gente saiu dali, ela já não estava mais chorando, ela estava com um sorriso no rosto e ela falou que estava indo há 4 meses para a igreja, mas ela não tinha se decidido pelo batismo porque ela não sentia nada.
E quando a gente chegou em casa, a gente pegou o telefone, o contato dela, né, que a gente tem o contato das pessoas que pedem orações para a gente no caminho, né, para onde a gente passa. Aí ela mandou a mensagem para a Michelle, ela falou, puxa, a passagem de vocês aqui em casa foi muito importante. Hoje eu fui para a igreja e eu resolvi colocar o pé na água, dar um passo de fé. Eu pedi meu batismo. E acho que ela conversa mais com a Michelle ainda, acho que foi semana passada, pela graça de Deus, ela se resolveu se batizar. Ou seja, então... Ela batizou, né, na semana passada. Ela batizou na semana passada, né? Então, é um contraste, né? Porque tem o que fazer, não é? Tem o crer, mas o crer vem acompanhado de fazer alguma coisa, que é o contato com o nosso semelhante. Porque se a gente quer ver a Deus, ele pode se revelar através de um anjo, ele pode se revelar através de várias coisas, mas ele se revela através da imagem e semelhança, que é o meu próximo. Foi feito como eu, assim, imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes a gente se apega a fatos ruins que acontecem nas nossas vidas, de desapontamentos que a gente sofre, e coloca as características do inimigo de Deus na imagem e semelhança de Deus. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer, por mais difícil que seja superar uma situação, uma crise, um desapontamento com o irmão, com alguém, sempre temos que procurar os atributos divinos naquelas pessoas e não colocar os atributos do inimigo, do nosso inimigo, que a gente só tem um. A gente não tem pessoas como inimigo, mas temos um inimigo que não é de carne, né? Não é de osso, mas é um espírito. E a nossa luta é contra ele. Não podemos passar essa luta para as pessoas. Muito pelo contrário, mesmo quando as pessoas deixarem se permitir serem usadas por esses inimigos, temos que orar mais forte, buscar com mais profundidade, buscar do fundo da alma dessas pessoas os atributos que ela tem, que é a imagem e semelhança do nosso Criador. Voltando aqui, é interessante, né, que fala que eles ficavam tão aliviados com essa mensagem que eles recebiam, que parecia que eles estavam sendo transportados ao céu. Olha que coisa maravilhosa, né? E ali todo o temor que eles tinham da morte estava banido. Agora eles poderiam cobiçar a prisão, fogueira, se pudessem assim honrar o nome de seu Criador. Eles não tinham mais medo de passar por nada disso. O que importava para eles era estar com Cristo. E ali aqueles missionários, eles passavam às vezes a noite toda falando a palavra de Deus para quem tivesse interesse, às vezes para uma pessoa ou para um grupo. Que diz, palavras como essas eram repetidamente pronunciadas. Aceitará Deus de fato a minha oferta? Sorrirá ele para mim? Perdoar-me-á? Era então lida a resposta. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A fé se apegava à promessa, e a alegre resposta era ouvida. Não mais longas peregrinações a fazer, não mais penosas jornadas a relicários sagrados. Eu posso ir a Jesus assim como estou, pecador e profano, e ele não desprezará a oração de penitência. Teus pecados são perdoados. Os meus, sim, os meus pecados poderão ser perdoados. Então, ali eles começaram a ter ali a certeza, né, de que Cristo, eles não precisavam ir até o Papa, né, até os padres, pagar penitência, que eles poderiam ir diretamente ali a Deus, orar e pedir perdão pelos seus pecados e falar diretamente. E eles retornavam para seus lares cheios de verdades ali para difundir luz para as outras pessoas, né, e transmitir tudo que eles tinham ouvido, todas as experiências pelo qual eles tinham passado.
Então, com isso, Roma decidiu que não podia mais tolerar aquilo. Eles decidiram varrer os valdenses ali da face da terra. Então, e com isso eles começaram a perseguir ali mais constantemente os valdenses e irem até as montanhas para poder destruir eles. É que fala, como a besta rapinante fica mais furiosa com o gosto de sangue, assim a ira dos papistas atingia a maior intensidade com o sofrimento de suas vítimas. Olha só que texto. Então, ali com o sofrimento daquele povo, o papado estava mais ansioso por destruir mais e mais cristãos. E isso nós sabemos que irá se repetir novamente, né? Não, falta muito pouco tempo para que isso aconteça. Quanto mais o Espírito Santo se retira da terra, mais e mais o povo está ficando furioso contra os cristãos, e vai surgindo, né, aqueles que vão querer nos perseguir por conta do evangelho, da verdadeira palavra. Nenhuma acusação poderia ser assacada contra o caráter moral dessa classe proscrita. Mesmo seus inimigos declaravam-no um povo pacífico, quieto e piedoso. Seu grande crime não era adorarem a Deus de acordo com a vontade do Papa. Por sua transgressão, cada humilhação, insulto e tortura que os homens ou demônios pudessem inventar eram aglomerados sobre eles. Então, ali até mesmo os inimigos não tinham com o que caluniar ali os valdenses, né? Eles falavam que eles eram um povo pacífico, quieto, piedoso. Então, Roma resolveu fazer ali um decreto para exterminar a odiada seita. Então, é que fala que foi emitida uma bula pelo Papa. E ali eles não eram acusados de desonestos, desordeiros, mas ali falava que eles tinham uma aparência de piedade e santidade, que seduzia as ovelhas do verdadeiro rebanho. Então, ele fala que os valdenses tinham uma aparência de santidade e de piedade, que eles estavam induzindo as ovelhas verdadeiras, assim se dizia o papado, né, para o rebanho deles. Então, era como se os valdenses que estivessem no erro, induzindo ali o povo para o erro. E ali nessa bula foi convocado todos os membros da igreja a se reunir contra a cruzada que eles fizeram contra os hereges. E eles fizeram ali uma promessa de absolvição de todos os sofrimentos, penas eclesiásticas, liberava que quem se juntasse à cruzada tivesse ali títulos, se eles tivessem alguma propriedade que fosse adquirida ilegalmente, eles tinham a remissão dos pecados, de matar qualquer herege. Então, tudo que eles fizessem ali de errado estava perdoado, eles seriam absolvidos. Com essa bula era anulado tudo que eles pudessem fazer ou tivesse feito ali, né, contra Deus. Então, já estava perdoado ali os pecados deles. Michele, a Elda quer fazer um comentário. Agora melhorou? Melhorou. Conta-se a história que os valdenses, eles eram muito pacíficos, né? E, em dada ocasião, esses que se juntaram à bula papal para matá-los, encontrou um grupo com mais de 100 escondido em uma caverna, no alto de uma montanha. E eles estavam em 2. Então, eles desceram, tipo, por rapel, e chegaram na boca da caverna,
e ali dentro tinha mais de 100 valdenses. Mas como os valdenses eles eram pacíficos, eles em 100 poderiam ter destruído aqueles dois, matado eles, aprisionados, acorrentados, feito qualquer coisa. Os valdenses não fizeram nada. E aqueles dois colocaram madeira na boca da caverna onde eles estavam, puseram fogo, e os valdenses foram mortos ali por asfixia ali dentro, com aquela fumaça que foi entrando para dentro da caverna. Eu fico pensando assim, como pode, né, você ter um coração tão puro, tão santo, tão imaculado, que mesmo diante de uma situação como essa, eles não esboçarem nenhuma reação, né? Nenhuma tipo de ato de vingança, de ato de ódio contra aqueles dois, ou de ato de rebeldia, né? Não, eles foram mansos e morreram ali, dizem que todos unidos, orando, sabendo que tinha chegado o fim deles. Aqui fala, né, que o mesmo Espírito que crucificou a Cristo, matou os apóstolos, que movera o sanguinário Nero contra os fiéis em seus dias, estava a operar ali para livrar a terra daqueles que eram os amados de Deus. Quanto sofrimento ali eles passaram, né? E hoje em dia, eu escuto de algumas pessoas, assim, de alguns grupos que eu tive contato, falando, não, nos últimos dias, nas perseguições, tem que estar preparado para se precisar matar, vou matar, porque o mais importante é a minha vida. Então, esses não têm espírito de sofrerem, de passar pelo que Cristo passou, né? Não... que o espírito de sobreviver a qualquer custo não é o espírito de Cristo, né? Não é isso. E a gente anda muito e a gente encontra pessoas de todos os tipos. A gente já encontra pessoas que falam, puxa, não, os tempos estão ficando difíceis nas grandes cidades e a gente tem que sair para o campo. Eu falei, puxa, tudo bem, não tem problema nenhum sair para o campo, tá certo? Mas aí você vai ver o motivo que motivou a pessoa a sair, as formas, você vê que tem pessoas que estão levando arco e flecha, armas de todo tipo, espadas para se defenderem. Aí você fala, poxa, será que esse é o espírito cristão? Apesar de estar falando que é cristão, isso aí realmente soa como acusaram os valdenses, né? Aparência de piedade, mas eu não posso querer garantir a minha vida a qualquer custo. Não, aí eu perco esse título de cristão, porque isso vai bem contra os princípios de uma vida cristã, né? E aqui, para finalizar, fala assim, a despeito das cruzadas contra eles e das cruéis carnificinas às quais eram submetidos, eles continuavam a enviar seus missionários para espalhar a preciosa verdade. Foram caçados até a morte, todavia seu sangue regava a semente lançada, e esta não deixou de frutificar. E assim termina o capítulo 4. Muito bem. Que bênção, né? Um capítulo muito bom. Eu tive já também a oportunidade de estudar a história dos valdenses, né, em outros livros, e eu me lembro muito bem dessa história aí que a Elda relatou, né? Mas desse capítulo, eu vou destacar aí um texto que, assim, particularmente chamou muito a minha atenção. Está lá na página 76. A própria existência desse povo. Ou seja, simplesmente o fato de eles existirem, mantendo a fé da antiga igreja, era testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e perseguição mais atrozes. Sua recusa de renunciar às escrituras era também ofensa que Roma não podia tolerar.
decidiu-se ela a exterminá-los da terra. Muito bem, então, isso aí resume tudo, né? Só a existência deles, o testemunho que eles davam, o apego que eles tinham às Escrituras, isso por si só já era uma denúncia contundente, né? Da apostasia, dos erros de Roma, né? Que isso sirva de uma inspiração para todos nós, né? Muito bem, meus irmãos, vamos então concluir, né? Agradecendo aí a todos que estiveram nos acompanhando até agora, o Paulo, a família Peregrina, de modo especial. Né? Vamos, então, concluir, né? Com uma oração. Se alguém tiver algum comentário aí breve a fazer, né? Caso contrário, vamos, então, concluir. É tudo? Vamos, então, orar, né? Irmã Miriam, está nos ouvindo? Acho que não, né? Vou ajudá-la, espera só um pouquinho. Vou pedir para ela fazer oração, então, para encerrarmos. Gostei muito dessa explicação, foi muito boa. Para mim está sendo uma bênção. Quero que seja uma bênção para cada um dos nossos irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, podemos seguir os exemplos dos valdenses. Nós possamos ter esse pensamento, esse intuito manso, humilde, mas missionário, de levar a tua mensagem onde quer que passarmos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Perdoa as nossas faltas, continua nos instruindo na continuação desses estudos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana, meus irmãos. Até sexta, se Deus quiser. Feliz semana. Rafael, fiquei feliz em ver o Paulo aí, né? Um abraço aí, Paulo. Tá aí. Também. Foi um prazer, hein?